que é ciência de dados? Será que essa profissão, essa carreira é realmente para mim? Eu quero te ajudar a responder essa pergunta trazendo uma definição sobre ciência de dados de um cientista de dados que vive isso no dia a dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar a responder essa pergunta. Então, se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro trabalho como um cientista de dados, seja fazendo uma migração profissional de carreira ou iniciando nessa área. Eu também quero te ajudar a entender a ciência de dados cada vez mais, para que você possa ser capaz de aplicar as ferramentas da ciência de dados no seu atual emprego e potencializar os seus resultados. E para isso eu trago aqui tanto conteúdo da parte técnica quanto conteúdo de preparação. Em relação ao conteúdo de preparação, eu falo muito sobre carreira, mercado, processo seletivo, trago pessoas para falar sobre a jornada de dados, tudo isso para trazer mais clareza e simplicidade no seu entendimento sobre ciência de dados. No conteúdo da parte técnica, ele fica dentro das lives da comunidade DS, que eu posto aqui toda quarta-feira, e todo mês nós temos uma live aberta para todo mundo que quiser participar. E a nossa próxima live é agora quarta-feira, dia 11, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. E para você participar é super simples, é só vir na descrição desse vídeo e tem um link aqui de inscrição. Você vai até o meu blog, deixa seu e-mail comigo para eu poder te enviar o link da transmissão e você poder participar ao vivo comigo e poder tirar dúvidas e poder entender um pouquinho mais sobre a ciência de dados. E nessa live eu vou falar sobre seleção de features. Então não se preocupe, é um tema técnico, mas eu vou trazer ele de uma forma que você vai poder entender e ainda explicar para um monte de gente, tá? Bom, também tem o conteúdo no blog, então se você já iniciou os seus estudos em ciência de dados e está procurando projetos para poder estudar ainda mais, é só dar uma olhadinha lá no blog www.sejaumdatascientist. Eu tenho uns 6 ou 7 posts que são sugestões de projetos para você fazer, onde eu deixo já o problema de negócio pronto para você criar a sua solução, muito mais focado na resolução do problema do que nas ferramentas. Temos também o canal do Telegram, Seja um Data Scientist, onde eu respondo perguntas para as pessoas lá diariamente. Então eu consigo fazer um áudio mais longo e esse áudio também fica gravado. Nós já falamos sobre remoção de outliers, já falamos sobre vazamento de dados. Então todos esses temas mais técnicos que demandam um áudio maior estão todos lá no canal do Telegram. E tem também o Instagram, @meigron.datascience, se você quiser acompanhar um pouquinho dos bastidores da criação desse conteúdo aqui para você. Eu também respondo perguntas das pessoas toda segunda, quarta e sexta. Então se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida em relação à carreira, só escrever lá para mim, com o maior prazer eu vou responder para você. O que é ciência de dados? Eu vou tentar definir com você aqui o que é ciência de dados, baseado em algumas coisas que eu li e baseado na minha vivência também como cientista de dados em grandes empresas. A melhor definição que eu achei de ciência de dados é essa aqui. A ciência de dados ela é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e insight de dados, tanto estruturados quanto não estruturados. E o autor dessa frase é o Vasant Dar, que ele publicou esse paper aqui numa revista chamada Communications of the ACM. ACM é uma revista super famosa que contém muitas publicações na área da computação. Então, em dezembro de 2013, ele fez essa publicação nessa revista. Então, a gente já pode ter uma ideia que em 2013 a ciência de dados já era muito presente. Então, eu quero entrar um pouquinho na história da ciência de dados, mas antes disso eu quero falar da ciência de dados na prática. Então, como que funciona no dia a dia de um cientista de dados? A ciência de dados ela funciona em algumas etapas, tá? A primeira etapa são os desafios do negócio. Então são os problemas que chegam até você para que você crie uma solução utilizando os conceitos de ciência de dados e as ferramentas como Machine Learning, por exemplo. E a fonte desses problemas, desses desafios, podem ser inúmeros. Por exemplo, tem alguma questão do negócio, então alguma pessoa do time de negócio vem para você com algum problema, com alguma dor, com alguma sugestão de melhoria para você criar uma solução. Você também pode observar as métricas, então acompanhar realmente as métricas da empresa, ver quais são as métricas que estão aumentando, que estão diminuindo e pensar no que você pode fazer para tornar essas métricas mais previsíveis
ou fazer algumas ações, ou guiar o time de negócio para tomar algumas ações que modifiquem essas métricas, aumentando ou diminuindo as métricas. Outra fonte são os objetivos da empresa. Então as empresas, pelo menos a maioria delas, trabalham num sistema de OKRs, que é um sistema onde a empresa define todos os seus objetivos e as suas tarefas, e aí os colaboradores executam essas atividades. E toda vez que a gente executa essa atividade, a gente fica mais próximo do objetivo geral da empresa. Então é através do objetivo da empresa que você também consegue propor projetos para criar soluções através da ciência de dados. Outra fonte é a melhoria na experiência do usuário com o produto que a sua empresa fornece. Então se a sua empresa tem um website, tem um aplicativo, tem alguma forma de se relacionar e fazer negócios com o cliente, você pode melhorar essa experiência. Uma outra forma são novas funcionalidades. Então, funcionalidades que as pessoas observam ou em concorrentes ou em outros mercados e querem trazer para o teu produto para facilitar também a experiência do usuário. Lembrando que o objetivo de criar essas soluções para esses diferentes cenários sempre vai ser o aumentar o faturamento da empresa ou reduzir o custo. Mas você pode argumentar, mas Meigron, como que melhorar a experiência do usuário pode aumentar o faturamento? Bom, se você melhora a experiência do usuário, se o usuário tem menos atrito para poder realizar uma compra, e se ele tem uma experiência agradável, ele com certeza vai recomendar para um amigo que também vai fazer uma compra, que vai recomendar para outro amigo. E, além disso, esses clientes eles se tornam recorrentes, eles compram mais de uma vez o teu produto. Então, tornar a experiência do usuário agradável hoje é a grande palavra-chave que movimenta as empresas, que fazem as empresas investir muito em tecnologia para diminuir esses atritos durante a compra. Então nessa fase de desafio do negócio é onde a gente recebe os problemas de negócio para poder criar soluções. Depois disso nós temos uma próxima fase que é o planejamento da solução. Porque uma vez que você recebe o problema, você não pode sair fazendo a solução. Você precisa ter um plano, ter um planejamento, uma estratégia para resolver esse problema. Que é aqui que você vai se organizar, identificar pendências, vai tentar setar um limite de tempo para você fazer, vai ver quanto que o teu projeto traz de valor para a empresa, tudo nessa fase do planejamento da solução. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de setar a expectativa com relação ao resultado esperado, então qual que é o valor que esse modelo, que esse projeto vai trazer de retorno para a empresa. Formato da entrega, então vai ser um modelo treinado, vai ser uma API, vai ser as predições ou classificações ou clusterizações salvas em algum banco de dados, vai ser um dashboard, qual será a saída, qual será o resultado entregável do meu projeto. Então eu já defino isso durante o planejamento da solução. As atividades e as dependências, então eu já gosto de listar todas as atividades e tentar descobrir se eu tenho alguma dependência com outros times ou com alguns sistemas, para que eu consiga resolver os bloqueios que eu vou ter durante a execução. Outra coisa que eu gosto de fazer é tentar planejar os dados necessários. Então quais são os tipos de dados que eu vou precisar e aonde eles estão armazenados. E depois definir as ferramentas. Será que o meu computador pessoal eu consigo realizar esse projeto? Será que eu vou precisar de um servidor para poder fazer um processamento massivo? Então quais são os tipos de ferramentas que eu vou usar no desenvolvimento desse projeto? E o objetivo dessa etapa aqui é você levantar algumas hipóteses de negócio e ter um plano de execução. Então é saber como que você vai começar a desenvolver a sua solução. Porque se você já partir do desafio do negócio, já coletando os dados, você vai gastar muito tempo, porque você vai passar a maior parte do tempo procurando aquilo que você não precisa naquele momento para poder gerar um valor para a empresa o mais rápido possível. Depois dessa fase de planejamento da solução, nós temos uma fase da coleta de dados, que é onde eu reúno os dados que eu vou usar para poder analisar e criar a minha solução. E esses dados dentro de uma empresa eles estão divididos em vários sistemas. Então os dados de compra podem estar em uma tabela que pertence a um RP ou algum banco de dados. Eu tenho também as navegações dos usuários, caso eu tenha interesse nesse tipo de dado, que às vezes são armazenados num data lake, ou você pode fazer uma coleta direto. Eu também quero os dados de navegação que são provenientes de aplicativos que a empresa tem. E aí eu utilizo algumas ferramentas para poder extrair esses dados e montar essa minha tabela única que vai servir para poder criar a solução. Por exemplo, para fazer a extração dos dados de uma tabela, eu posso usar queries em SQL. Para fazer a extração dos dados de navegação, geralmente eu preciso de uma ferramenta de processamento de dados massivo, como o Spark, por exemplo, porque os dados de navegação costumam ter um volume muito grande. É a mesma coisa para os dados de navegação, que geralmente são softwares que são instalados dentro
dos aplicativos como Firebase, por exemplo, que eles mandam eventos que são dados para algum data lake ou algum database, e você pode, a partir de lá, então, trabalhar com os dados. E uma vez que você identifica todas essas fontes, faz todas as coletas, você une esses dados dentro de uma única tabela, que vai ser a tabela base para você criar a sua solução. Então esse é o seu output da coleta de dados. A próxima fase seria a validação das hipóteses. Então você elencou hipóteses, né, que são respostas possíveis para suas perguntas de negócio, mas para você ter certeza dessa resposta, você precisa validar com os dados. Então as hipóteses nada mais são do que respostas candidatas, respostas que não foram validadas ainda pelos dados. E aí nessa fase, para poder validar essas hipóteses, você precisa limpar os dados, precisa criar novas features para poder determinar melhor o fenômeno, precisa preparar os dados, então fazer encode, fazer transformações nos dados. Às vezes você precisa desenhar alguns testes de hipóteses, e aqui os testes de hipóteses são realmente aqueles testes estatísticos para você encontrar a significância estatística entre uma diferença. Na validação das hipóteses, você usa a análise exploratória de dados como a sua ferramenta principal para poder validar as hipóteses. E aqui no canal tem uma live, que foi a última live da comunidade DS que eu fiz ao vivo, eu expliquei como que faz para poder validar as hipóteses. Eu vou deixar aqui no card se você não viu ainda, e também aqui na descrição desse vídeo. Então no final você precisa sair dessa fase com a validação ou rejeição das hipóteses de negócio. Então são uma lista onde você fala essa hipótese ela foi rejeitada, essa hipótese foi validada, e aqui estão os gráficos que validam essa hipótese. Então essa lista seria o resultado dessa fase da validação das hipóteses. Bom, aqui é onde você decide se o seu projeto de ciência de dados ele continua ou não. Porque às vezes, dependendo da pergunta de negócio que você recebeu, uma boa análise exploratória de dados já fornece uma solução. Então, por exemplo, se a pessoa pergunta para você quais são os dias da semana que mais vendem, se você fizer uma boa análise exploratória de dados, encontrar os volumes de vendas entre os dias, você consegue responder essa pergunta. Agora, se a pessoa perguntar qual é o faturamento esperado nos próximos 6 meses, você pode até coletar os dados, organizar, limpar e fazer uma análise retroativa dos últimos 6 meses e saber como que é a tendência de crescimento do faturamento. Mas para você ter uma precisão melhor, você deveria usar um modelo de machine learning que faz essa previsão do faturamento dos próximos 6 meses. Então depende muito da pergunta de negócio, o que é esperado como resposta, para você decidir se você vai fazer apenas uma análise exploratória de dados e responder a pergunta, ou se você vai usar um modelo para responder essa pergunta de maneira mais eficiente. Depois da validação das hipóteses e você decidindo se você vai seguir com a modelagem ou não, se a resposta for sim para a modelagem, aí é a hora de treinar os algoritmos de machine learning para poder criar esses modelos e depois a gente criar cenários baseados nesses modelos. Então você tem a tabela de dados toda preparada para treinar os modelos, e aí você começa a implementar alguns algoritmos, tanto estatísticos quanto de machine learning, para poder encontrar os padrões, modelar realmente o fenômeno. E aí uma vez que você tem um fenômeno modelado, você pode criar alguns cenários, e é através desses cenários que você mede o risco, você tem métricas mais previsíveis de venda, de faturamento, e aí você consegue passar isso para o time de negócio, para eles tomarem uma decisão mais assertiva, com uma segurança maior e uma margem de erro menor. Então, como saída do seu modelo, você pode colocar ele em um ambiente de produção, que é o nome dado para quando você tira todo o conhecimento do seu computador local e deixa ele disponível para que outros sistemas ou pessoas ou ferramentas acessem esse resultado. Então, se o seu modelo fez predição, fez uma classificação ou clusterização, essas respostas elas precisam estar disponíveis para que outros sistemas, pessoas ou ferramentas possam consultar isso e tomar decisão baseado nisso. Outra forma de entrega são a apresentação dos resultados. Então, você tem que estar sempre em constante contato com o time de negócio para você poder mostrar a evolução do seu projeto. E uma vez finalizado, você precisa mostrar os resultados do seu modelo, você precisa mostrar o impacto financeiro que esse resultado tem para o negócio, e você precisa ensinar o time de negócio como usar esses resultados para tomar a decisão, e você precisa fazer um acompanhamento se eles estão com alguma dificuldade de usar o seu modelo. Então é muito legal essa parte, que é realmente um desenvolvimento de experiência, porque se o seu time de negócio ele não sabe usar o seu modelo, ou se você cria um novo passo para ele poder usar a sua solução, quando ele estiver apertado nas tarefas dele,
o seu modelo vai ser a primeira coisa que ele vai deixar de lado. Então, a utilização dos resultados do seu modelo precisa estar integrado nas atividades do time de negócio, senão as pessoas não vão usar. E aí eu vou até fazer um vídeo específico falando sobre como que você tem sucesso ao colocar o seu modelo em produção, mas é um tópico para uma outra conversa. Bom, depois da apresentação dos resultados, você entrega valor para o negócio e você parte para o outro projeto. E se a gente tivesse que resumir todas essas etapas aqui em uma única frase, que aliás ela já foi dita há muitos anos atrás, então há muitos anos atrás as pessoas já diziam que essas habilidades que eu acabei de descrever para você seriam as habilidades mais importantes das próximas décadas. E eu trouxe essa frase aqui, que é a habilidade de conseguir dados, ser capaz de entendê-los, processá-los, extrair valor deles, visualizá-los e comunicá-los será extremamente importante nas próximas décadas. E quem disse essa frase foi o Hal Varian, que é o economista-chefe do Google. E ele disse isso numa entrevista para uma revista chamada McKinsey Quarterly, que é uma revista para executivos que trata muito sobre comportamento empresarial, e ele falou isso em janeiro de 2009. Então, para você ter uma ideia, há 11 anos atrás as pessoas já tinham uma visão muito clara das habilidades que nós usamos hoje em ciência de dados. E aí, já aproveitando esse gancho das datas, eu queria contextualizar você dentro de uma linha do tempo para você entender como que foi a evolução da ciência de dados, desde as suas primeiras definições até a sua popularização. Então, se você olhar para a história da ciência de dados, bem resumidamente, porque não caberia todos os eventos aqui, em 2009 a gente tem essa entrevista do Hal Varian, que é o economista-chefe do Google, que ele fala isso para uma repórter na revista do McKinsey Quarterly, isso em 2009. Depois, em 2010, nós tivemos o Mike Loukides, que é o VP Content Strategy, que é o vice-presidente de estratégia de conteúdo da O'Reilly, né, a O'Reilly. O Mike, ele fez esse post aqui, o que é ciência de dados? O futuro pertence às companhias e às pessoas que tornam dados em produtos. Então, depois de 2009, muitas pessoas que eram muito influentes e ainda são muito influentes nos principais meios de comunicação digital relacionado a dados, começaram a trazer à tona essa temática da ciência de dados. E com isso popularizou muito esse termo e também essa profissão. Porque depois, em 2012, o Thomas Davenport e o DJ Patil, eles escreveram o clássico post que eu acho que todo mundo conhece ciência de dados a partir dele, que é Cientista de Dados, a profissão mais sexy do século XXI. Toda essa popularização da ciência de dados, ela se deve a alguns motivos. Um desses motivos, que eu acho que é um dos mais importantes, foi em 2005, com o Doug Cutting e o Mike Caffarella, onde eles construíram e divulgaram o Hadoop. O Hadoop, para quem não sabe, ele é um sistema de distribuição para processamento de dados massivo. E o Hadoop ele tem basicamente duas ferramentas, que é o MapReduce e o HDFS. O HDFS é um sistema de distribuição de arquivos muito parecido com o do Linux, onde você particiona os seus arquivos e você organiza eles de forma com que você consiga acessá-los muito mais rápido. Então, não importa se você tem um volume gigantesco, se você organiza muito bem eles, você consegue acessar rapidamente. E a segunda ferramenta essencial no Hadoop é o MapReduce, que é uma técnica de processamento paralelo em diversos clusters. Então o Doug ele juntou essas duas ferramentas que originou o Hadoop. E para quem não sabe, o Hadoop ele tem esse símbolo desse elefante amarelo e esse nome Hadoop, porque o filho do Doug ele era muito novo nessa época, tinha em torno dos 2 anos, e ele tinha uma pelúcia que era um elefante amarelo. E ele estava começando a pronunciar as primeiras palavras. E aí, segundo o Doug, ele falava um som muito parecido com o que seria Hadoop no inglês. E aí ele escreveu, e aí ele deu o nome para a ferramenta Hadoop e também o mascote, que é o mascote que o filho dele usava na época. Então, o Hadoop ele trouxe essa possibilidade dos profissionais de dados conseguirem processar dados massivamente. E isso foi uma grande contribuição na popularização da ciência de dados. E o Hadoop ele só foi possível porque em 2004
alguns engenheiros do Google propuseram um paper chamado MapReduce Simplify Data Processing on Large Clusters, né? Então, simplificando o processamento de dados em grandes clusters. Então, eles construíram essa ferramenta que um ano depois viria a ser uma parte fundamental do Hadoop, que daria essa possibilidade de processar dados com grandes volumes e aí ajudaria na popularização da ciência de dados. E é legal ver que a gente está falando em 2004, né? A gente está falando aqui no surgimento do MapReduce para processar grandes volumes de dados. Só que a ciência de dados ela é mais antiga do que 2014. A primeira pessoa que cunhou esse termo ciência de dados, né, Data Science, foi o professor William Cleveland lá em 2001, e ele publicou um paper na Bell Lab com o seguinte título: Ciência de dados, um plano de ação para expandir as áreas técnicas do campo da estatística. Então, em 2001, a ciência de dados já existia como profissão, só que ela era muito mais focada em descrição dos dados, que é uma característica clássica da estatística, do que no seu processamento massivo de dados. E essa necessidade de você processar os dados para entender os fenômenos, ela deveu-se muito ao ano de 98 e 2000 com a bolha da internet. Então aqui a gente já tem a popularização da internet, a popularização das páginas web, o crescimento do Google, o do computador pessoal. Então toda essa criação de páginas web, você precisava de algum lugar para armazenar isso. Isso motivou muito o desenvolvimento de discos rígidos para você guardar a informação. Essas pesquisas tornaram o custo de armazenamento muito baixo. Então as grandes empresas elas conseguiam armazenar muito seus dados. Só que uma vez que você tem muito dado armazenado, você precisa de uma forma para poder processar isso. E é daí onde surge toda a motivação de você criar um sistema de processamento paralelo, distribuído em vários clusters, para poder processar todos esses dados. E aí os cientistas de dados que na época trabalhavam com menos dados, muito mais focado na descrição e prescrição de alguns dados, muito mais com viés estatísticos, começaram a usar esses mesmos modelos agora para tentar encontrar padrões em grandes volumes de dados processados. Então essa é a história da ciência de dados, desde a bolha da internet, onde surgiu um grande volume de dados, isso diminuiu o custo de armazenamento, e aí você tinha muitos dados para poder analisar, que incentivaram o desenvolvimento de ferramentas para poder processar esses dados massivamente e poder aplicar os algoritmos para encontrar os padrões e criar modelos com relação a isso. É claro que Machine Learning em paralelo já estava sendo desenvolvido, e aí eu posso fazer um próximo vídeo contando um pouquinho da evolução da história de Machine Learning, mas sobre ciência de dados é isso que eu queria trazer para vocês. O momento que as necessidades que fizeram com que a ciência de dados evoluísse e aos anos onde a ciência de dados se tornou mais popular. E aí você pode me perguntar, tá, mas da onde surgiu esse termo ciência? Da onde vem qual que é o significado dessa palavra ciência dentro do termo ciência de dados? E aí para explicar isso para você, eu tenho que lembrar você novamente de um termo que você aprendeu lá no ensino médio, provavelmente no livro de biologia, que é o método científico. Então o método científico é um conjunto de passos que são muito usados pelos cientistas para poder criar conhecimento. Então o que esse método científico fala? Que você precisa ter uma fase de observação, onde você observa um determinado fenômeno, como por exemplo, o fenômeno de vendas, fenômeno do número de clientes, recorrência de compra, churn, que é quando o seu cliente vai parar de comprar com você, avaliação do produto, clique em uma campanha de marketing, tudo isso são observações que você pode fazer dentro do seu ambiente. Depois dessa fase de observação, você tem uma fase de problematização, que é onde você vai elaborar perguntas sobre esse fenômeno. Você vai começar a questionar o motivo desse fenômeno existir. Por exemplo, por que o número de vendas da cor amarela é menor? Por que 50% dos usuários não terminam a compra no checkout? Quais são os fatores que fazem os usuários não comprar mais os produtos? Por que as pessoas escrevem ótimos comentários e dão somente 2 estrelas? São perguntas que você levanta para tentar responder às observações que você fez. E a terceira fase é você levantar hipóteses, que é basicamente o levantamento de respostas candidatas. Ou seja, são possíveis respostas para as perguntas que você levantou na problematização, mas você precisa montar um experimento para poder coletar dados, analisar e comprovar as suas hipóteses.
Então nessa fase aqui você levanta hipóteses como: as pessoas não gostam da cor amarela, de como ela destacou o produto, o preço do checkout não era o mesmo do produto, então a pessoa adicionou o produto num carrinho com um certo preço, quando ela foi pagar o preço era outro e ela acabou desistindo da compra. É uma hipótese. O serviço ao consumidor, fácil sistema de devolução do dinheiro rápido, são fatores que fazem com que as pessoas comprem recorrente das empresas. E o sistema de avaliação de estrela não expressar a satisfação do cliente. Então é muito difícil para o cliente poder dizer se ele gostou ou não dentro de um sistema de estrelas que vai de 1 a 5. Então são algumas hipóteses que você pode levantar. Depois disso, a próxima etapa é a experimentação, onde você cria realmente um modelo, que é a reprodução controlada do fenômeno. Então você tenta modelar aquele fenômeno para poder validar as perguntas e criar alguns cenários. Então é nessa fase de experimentação que você constrói o modelo, que você mede o impacto das variáveis, que você encontra as correlações das features. Você precisa fazer teste A/B, às vezes separar uma parte da sua população para não sofrer determinados fenômenos e depois comparar os resultados. Então todas essas atividades fazem parte da experimentação. Depois disso, você faz uma coleta e analisa os dados. Então você faz a simulação com o seu modelo e aí você tira vários dados e começa a analisar. E o objetivo da análise é realmente saber se os resultados eles são suficientes para poder explicar o fenômeno. Então você analisa os dados, você identifica as variáveis impactantes, você descreve esse fenômeno matematicamente e aí por fim você divulga os seus resultados. E aqui na divulgação, o grande objetivo é você verificar se os resultados respondem o questionamento inicial. Então, se você validou as suas hipóteses com os dados, você precisa saber se aquelas hipóteses validadas são suficientes para responder a pergunta inicial. E todas as hipóteses validadas com os dados, através dos experimentos, elas dão origem às teorias. Então, a teoria nada mais é do que uma hipótese que foi validada. E se você testa várias hipóteses dentro de um mesmo fenômeno e o resultado é sempre o mesmo, você acabou de criar uma lei. Então a lei são o teste de várias hipóteses dentro de um mesmo fenômeno cujo resultado é o mesmo. Então essa é a definição de uma lei. Então esse é o método científico. E você me pergunta, mas Meiro, o que o método científico tem a ver com ciência de dados? E eu posso comparar as tarefas tanto do método científico quanto da ciência de dados para você ver que tem uma certa semelhança. Então, enquanto que no método científico nós temos a observação, na ciência de dados a gente tem os desafios do negócio. No método científico a gente tem a problematização e as hipóteses, na ciência de dados a gente tem o planejamento da solução. No método científico a gente tem a experimentação, enquanto que na ciência de dados a gente tem a coleta de dados e a validação das hipóteses. No método científico a gente tem a coleta e a análise, e em ciência de dados a gente tem a implementação dos algoritmos. E aí por fim, no método científico a gente tem a divulgação dos resultados, e em ciência de dados a gente tem a apresentação dos resultados. Então você pode ver que tem uma certa semelhança entre o método científico e as etapas de ciência de dados. É por isso que vem esse termo dentro da ciência de dados, porque a forma como que a gente constrói as soluções é muito parecido com o método científico, então tem essa parte da ciência. Então o processo de trabalho da ciência de dados ela é muito inspirada no método científico. E depois de toda essa explicação sobre tanto da história da ciência de dados e a sua evolução, quanto as etapas que o cientista de dados vive no dia a dia, a gente chega nessa pergunta, será que ciência de dados é realmente para mim? E essa pergunta só você pode responder. O que eu posso fazer é trazer contexto, trazer o que realmente você vai fazer no dia a dia como cientista de dados. Você vai receber as questões de negócio, você vai entender o negócio para saber se você está criando a solução correta para a pergunta de negócio correta. Você vai coletar os dados, você vai fazer uma limpeza dos dados, você vai explorar os dados para poder validar as hipóteses. Você vai construir os modelos, então criar variáveis e preparar os dados para poder modelar o fenômeno. Você vai implementar algoritmos de machine learning para poder encontrar os padrões, as tendências dos comportamentos e depois criar os cenários. Você vai avaliar esses algoritmos para saber qual que é o impacto do resultado deles dentro do negócio e você vai colocar esse modelo em produção. Então o máximo que eu posso fazer por você é trazer esse conhecimento do que eu vivo no dia a dia aqui para você e você mesmo depois avaliar
se realmente é a carreira que você quer investir a sua vida nisso. Uma outra forma de ter certeza é participar da minha aula ao vivo na próxima quarta-feira às 20 horas aqui no YouTube, onde eu vou ensinar um conteúdo técnico, mas de uma forma mais prática e mais simples que você entenda. Se você entender 90% do que eu vou falar nessa aula, e você gostar desse assunto e achar isso um negócio super legal, talvez seja um sinal de que ciência de dados é para você também. Bom, então era isso que eu queria falar para você nesse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer algumas coisas dentro da ciência de dados. E se você ficou ainda com alguma dúvida, duas formas para entrar em contato comigo é através do LinkedIn. Então é só digitar lá na barra de busca Meigron, conectar comigo e deixar uma mensagem lá no direct, que eu prometo que assim que eu visualizar e tiver um tempo eu vou tentar te ajudar através de mensagem. E uma outra forma de entrar em contato é através do direct do Instagram, @meigron.datascience. Manda um direct para mim, que assim que eu puder também eu vou tentar te ajudar, tá bom? Bom, muito obrigado então pelo seu tempo. Eu vejo você na quarta-feira na minha live. Leva papel e caneta que o conteúdo está muito legal. Eu tenho 100% de certeza que você vai entender um conteúdo complexo de uma forma prática e simples.